Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora da dívida brasileira, que, caramba, é a terceira maior do mundo. Atrás só da Argentina, do Egito, empatado com a Ucrânia. Olha que coisa, a Ucrânia, um país em guerra, devastado, sendo atacado pela Rússia, e o Brasil, meu amigo, não precisa de inimigo lá fora não, porque a gente tem inimigo aqui dentro mesmo. É só botar um corrupto na presidência da República, que tá aí, ó, olha o tamanho da dívida. Vamos entender isso aqui, porque isso aqui é pior do que parece. O problema da nossa dívida não é nem tanto o tamanho que ela tem hoje, é a tendência dela crescer de forma descontrolada. Vamos entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por anarcossocialista, Peter é um viking e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só o que está acontecendo aqui. O relatório do Fundo Monetário Internacional mostrou que o Brasil deve ter uma relação dívida-PIB, né, vai ficar em 88% do PIB em 2023. Lembrando que Bolsonaro conseguiu diminuir essa relação até 70 e poucos por cento, depois subiu um pouquinho no último ano, mas ainda estava num valor bem razoável quando passou o governo para o ladrão corrupto do Lula, e aí agora a dívida está explodindo, né? Então já foi para 88 e isso já coloca a nossa dívida no terceiro lugar do mundo, empatado com a Ucrânia. Olha a tragédia que é isso, né? E lembra, a Ucrânia tem uma economia menor. Então, no final das contas, em termos absolutos, a nossa dívida é muito maior que a deles. A nossa deve ser a maior do mundo em termos de dívida. Não, não é a maior porque tem os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma dívida muito grande, mas o PIB deles também é monstruoso. Enfim, mas o problema aqui é esse, né? O Brasil é um país em desenvolvimento, não tem um PIB tão monstruoso assim, e a nossa dívida é absurdamente grande. Mas como eu falei para vocês, o pior não é nem o fato dela ser grande, é o fato dela estar aumentando. Por que isso? Porque toda dívida tem um problema. O grande risco da dívida é você não pagar essa dívida, né? E o pessoal que é credor, que compra essa dívida brasileira, teme isso, teme exatamente um default, teme um calote. O Brasil já deu um calote lá na época do Sarney, e isso foi uma tragédia, motivo pelo qual o Brasil ainda hoje paga uma taxa de juros muito alta, né, por conta desse calote que aconteceu lá no passado. Se a gente der calote novamente, meu amigo, vai ser muito difícil, vai ser igual a Argentina. A Argentina já deu vários calotes ao longo da vida do país, e com isso a taxa de juros deles lá é absurdamente alta. Por quê? Todo mundo que empresta dinheiro para a Argentina sabe que tem um risco de não receber de volta. Então o cara só empresta se realmente a remuneração for uma coisa assim excepcional. E o cara faz questão de ser empréstimo de curto prazo, tem que emprestar para tirar rapidinho, ninguém quer deixar dinheiro emprestado por muito tempo. Enfim, isso abala a credibilidade do país, né? E aí o que acontece aqui no Brasil? O Brasil está com uma dívida enorme, e o Lula não fala em nada em reduzir a dívida. Ao contrário, o papo que está rolando por aí, vocês já ouviram falar, é que o tal do déficit subiu no telhado, deixa para lá, questão de meta fiscal, ninguém está se importando mais com isso. Lula quer gastar dinheiro à vontade, ele acha que despejando dinheiro nas coisas vai resolver o problema, né? Eu já falei para vocês que nem vai, né? Mas ele teme muito isso, porque ele sabe que ele está muito frágil politicamente. Ninguém apoia o Lula, na verdade, né? Então ele quer muito construir, no ano que vem, na eleição municipal do ano que vem, uma base sólida, quer regar com dinheiro esse pessoal todo para eleger um monte de prefeito. Não acho que vai conseguir. Mas, nesse processo de tentar isso, ele vai acabar trazendo um déficit enorme aqui para o Brasil, e isso vai acabar aumentando a dívida. Lembra? Essa dívida, ela também tem o chamado serviço da dívida, que é justamente você pagar os juros sobre a dívida e fazer a rolagem dela, porque essa dívida, como vocês sabem, ela tem um prazo. Em determinado momento o Brasil tem que pagar cada título que ele emite. Na hora de pagar, ou ele paga, ou ele pega um outro empréstimo, paga um empréstimo com outro, faz a rolagem da dívida. É isso que o Brasil vem fazendo. O esperado, o ideal, seria que o governo gastasse menos. A ideia do teto de gastos era exatamente essa, que o gasto do governo fosse limitado à medida que a arrecadação brasileira aumenta, né, que a economia brasileira cresce, o governo teria aquele dinheiro a mais para justamente abater da dívida, quitar a dívida, não precisar fazer nova dívida, né? Porque a dívida é aquele negócio, exige o serviço, você começa a ter que pagar os juros da dívida, uma fortuna incalculável que o Brasil deve. Mas não tem outra alternativa, não tem outra forma de fazer isso. Essa ideia que tem algumas pessoas ali, não, vamos dar o calote, coisa e tal, só piora a situação, só torna a coisa toda mais complicada ainda, né?
Enfim, olha só, e o pior, né? O FMI ele indica que vai chegar a 96,2% do PIB em 2028, no ritmo que está agora, com o Lula torrando dinheiro à vontade, com esquece meta fiscal, vamos torrar dinheiro, vamos gastar dinheiro, dar dinheiro para todo mundo e coisa e tal. Nesse ritmo, meu amigo, a gente vai para o buraco rápido. Vamos voltar à época do Collor, do Sarney, em que o governo brasileiro imprimia dinheiro loucamente para bancar as coisas, com isso a inflação explodia e a gente ficava na merda, né? Enfim. Muito triste isso daqui. Olha só, de acordo com o documento, o Egito tem a maior dívida do mundo, 92% do PIB. O nosso vai chegar a 96% em 2028, né? Mas hoje já é mais alto, já é o terceiro mais alto do mundo. Em segundo lugar, a Argentina está com 89,5%, nós estamos com 88,1% em terceiro lugar, junto com a Ucrânia, que, caramba, está em guerra. Olha o absurdo que é isso, né? Enfim, é o que eu falo para vocês. O Brasil devia, ao invés de eleger o Lula, entrar em guerra com alguém. Seria menos doloroso no final, traria menos problemas para o Brasil quebrar a economia com uma guerra do que eleger um idiota corrupto como Lula, né? Absurdo isso. E absurdo não só o tamanho que está agora, como a tendência de aumentar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.